Ora, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao escritório da EY aqui em Lisboa. É um gosto receber-vos cá perceber daqui, visto daqui do palco, como está esta casa cheia para assistir a estes debates e estas apresentações que vamos proferir aqui hoje. Eu agradeço o desafio que nos foi colocado pela Luz ao Morango de, no fundo, realizar esta apresentação onde foi feito o estudo, precisamente, nesta fábrica de conhecimento que é a EY. Portanto, muito obrigada pelo desafio que nos colocaram de trazer aqui à EY a apresentação deste estudo e este debate. Agradeço também ao Media Partner do evento, que é o Jornal Económico, que nos acompanha tantas vezes em tantos temas pertinentes para a economia portuguesa e que está aqui representado e, aliás, vai moderar a sessão de debate com o Ricardo. Ricardo, bem-vindo também. Agradeço aos oradores, naturalmente, que vão estar neste painel e que são nossos convidados, e também ao Sr. Ministro, que irá juntar-se mais tarde aqui à nossa sessão. O Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, naturalmente. A agricultura é o que nos reúne hoje aqui, é realmente um setor absolutamente transformador que tem dado saltos gigantes de tecnologia, sustentabilidade, inovação, exportação e também, eu diria, ambição. E é esse setor que nos traz aqui hoje todos a esta sala para ouvir falar do presente e também do futuro. Para os agricultores e também, quer em Portugal, quer na União Europeia, há um grande desafio em cima da mesa, sem dúvida, é o desafio da PEPAC, como todos saberão. E este desafio é um tema, aliás, sobre o qual falei muitas vezes com o José Manuel Fernandes, ainda como eurodeputado, e que agora o endereça também enquanto Ministro da Agricultura e Pescas. E a PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, vai até o ano de 2027 e claramente este ano de 2025 está na agenda, está na preocupação de todos, porque é transversal a todas as áreas, sejam os pequenos frutos ou os maiores, as hortícolas, as frutícolas, vai ter impacto em todos os negócios e em todas as áreas da agricultura. Antes de passar a palavra ao Country Managing Partner da EY, que é o Miguel Farinha, que dou as boas-vindas também aqui à sessão, queria só fazer aqui uma visita rápida àquilo que vai ser a sessão de trabalhos do dia de hoje. Portanto, vamos ter o início dos trabalhos com o Miguel Farinha, depois logo a seguir o Luís de Oliveira, Presidente da Luz ao Morango, está aqui connosco, e no momento seguinte a apresentação do estudo pela Sandra Primitivo e pelo Rui Faustino da EY Partenon, que vão trazer aqui precisamente o detalhe, o estudo com tudo o que temos de saber sobre este setor. Depois, no debate que se seguirá, a Sandra Primitivo vai sentar-se aqui, nestas cadeiras, com o Luís Mesquita Dias. Bem-vindo, Luís, é um prazer tê-lo cá. E também a Sofia Organ, que vai estar entre nós. E vai ser moderado pelo Ricardo Santos Ferreira, diretor adjunto do Jornal Económico, todos conhecerão certamente. No encerramento, contamos com duas presenças de peso importantes, simbolizando até o valor que tem realmente o setor. Álvaro Mendonça e Moura, o presidente da CAP Agricultores de Portugal, a quem dou as boas-vindas, e também José Manuel Fernandes, o Sr. Ministro da Agricultura e das Pescas. E vai ser esta a nossa manhã de trabalhos, e sem mais demoras, passo então a palavra ao Miguel Farinha, Country Managing Partner da EY. Miguel, bem-vindo. Obrigado, Rosália. Antes de mais, bem-vindos. Bom dia a todos. Bem-vindos à UI, que é a nossa nova sede, onde estamos desde abril deste ano e que muito nos orgulha. É um prazer imenso ser-vos com todos. Agradecer primeiro aos nossos parceiros, à Luz ao Morango, na pessoa do Wiki e do Joel. Muito obrigado pela confiança. Também ao Jornal Económico e ao Jornal Económico por ajudar-nos aqui nesta apresentação e gerir o dia. Nós basicamente hoje vamos falar um pouco do impacto económico dos pequenos frutos e do perímetro da agricultura no perímetro da Rega do Mira, na região de Odmira. E o tema para nós é muito importante. Mas antes disso, também agradecer um pouquinho, desde já, porque não vou falar depois sobre o tema, ao Sr. Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que irá juntar-se a nós mais tarde na sessão, irá estar aqui no encerramento da mesma. Também agradecer a presença e, bem como a sua equipa, já cá está hoje a acompanhar-nos. E o tema, como dizia, é um tema muito importante, é um tema que para nós na UI nos temos dedicado nos últimos anos com alguma atenção. A agricultura é cada vez mais um setor relevante na economia portuguesa e é preciso percebê-la. É um setor que tem estado com uma transformação evidente nos últimos anos, desde de uma redução clara da área cultivada, mas um aumento evidente da produtividade e da forma de cultura, em que temos passado claramente de sequeiro para regadio na maior parte das nossas regiões, uma cada vez maior incorporação de tecnologia, mas se falarmos do peso da agricultura na economia, aqui sim temos uma alteração significativa nos últimos anos. O peso, apesar de termos estado na casa dos 2% do PIB este setor, mas por outro lado há claramente um aumento das exportações e Portugal de repente tornou-se um país exportador neste fator que é um dos fatores mais importantes para nós. E neste capítulo percebermos que as exportações, que há uns anos atrás o peso das exportações duplicou nas exportações de bens portuguesas, nós tínhamos cerca de 1,2%, hoje em dia cerca de 2,7% das exportações portuguesas são produtos agrícolas, e por outro lado também
um saldo de exportações que passou a ser pela primeira vez positivo. Sempre foi deficitário, nós sempre importámos mais do que exportámos e neste momento temos uma situação contrária, o que também são boas notícias nesse aspecto. Por outro lado, temos tido nesta revolução agrícola que aconteceu em Portugal o papel da água cada vez maior. O papel do alqueva é obviamente essencial. O acesso à água que temos aqui impulsionou muitas culturas do olival, dos frutos secos, permitiu o desenvolvimento dos pequenos frutos, das hortícolas e também das plantas ornamentais. E na UI temos trabalhado cada vez mais nos últimos anos em projetos nesta área. Seja planos estratégicos que temos feito para alguns players nesse setor, análise de impacto económico das mesmas, ainda temos um recente análise do impacto económico do alqueva que também estivemos a trabalhar nos últimos anos e será apresentado. Ou seja, cada vez mais para nós este é um setor que é de relevância e de aposta e percebemos o que é que está a acontecer e que players estão a participar no mesmo. Neste momento perceber também que os pequenos frutos já representam 14% do total de exportações nacionais de produtos agrícolas no ano de 2023 e o território nacional tem condições climatéricas únicas para esta produção e isso tem-se visto com este crescimento. Se nós pensamos que neste momento 21% da produção de groselha é exportada, 81% da produção de framboesa é exportada, 33% da produção de mirtilo também é exportada, 13% da produção de morango foi destinada à exportação, ou seja, cada vez mais vemos um peso maior dos pequenos frutos neste caminho de exportação da economia e da agricultura no peso da economia portuguesa. Dito isto, e não querendo também estar aqui já a revelar grande parte do estudo, porque aí a Sandra e o Rui farão um trabalho muito melhor do que eu, deixo-vos com eles e que vão apresentar os estudos a seguir, com a equipa da Partena, e agora chamamos, se calhar, o Rui que vai fazer a sua abertura. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Começo por agradecer em nome da Luz ao Morango à UI, ao Country Managing Partner Miguel Farinha, à Sandra Primitivo e à equipa o interesse e o entusiasmo com que abraçaram o desafio que lançamos para que fosse produzido conhecimento com base em factos e com base em dados concretos e quantificáveis. Agradeço também ao Ricardo Santos Ferreira e na sua pessoa Jornal Económico, que tem acompanhado esta nossa jornada pela informação e pelo esclarecimento. Quero também agradecer aos nossos oradores a sua disponibilidade para debaterem connosco e a todos os dirigentes e representantes de organismos públicos, este que é um tema que nos toca a todos. Um agradecimento à deputada Emília Sequeira, Presidente da Comissão da Agricultura e Pescas da Assembleia da República, e um agradecimento muito especial ao Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura, que tem estado sempre ao nosso lado. Permitam-me que, nas vossas pessoas, cumprimente todos os produtores agrícolas, deputados e dirigentes aqui presentes. Nos tempos em que vivemos, onde há muitos populismos, muita conversa à volta de mitos e percepções, é importante gerar conhecimento. É do conhecimento que se produzem as melhores decisões, tal como da terra se produz alimentos, tal como das empresas se produz emprego e se cria riqueza, tal como do trabalho se gera valor económico e social, é de conhecimento que se gera uma efetiva capacidade de agir, de decidir e de atuar bem e no sentido certo. Nos últimos anos, ainda antes da pandemia, a Luz ao Morango, que é a maior organização de produtores nacional do setor das frutas e legumes, em volume de negócios, tem vindo a fazer da produção de conhecimento uma causa e um pilar da sua atuação. É assim para a questão da água, à qual, mais do que quantidade, falta gestão. Falta levar a água onde ela existe em excesso para onde ela escasseia. É assim para a questão da mão de obra imigrante, à qual, mais do que questões que dominam a agenda mediática, tantas vezes condicionadas por forças políticas hostis ao setor privado da economia, tem faltado atenção para os programas notáveis de acolhimento e de integração destas pessoas, à quais o trabalho agrícola tem permitido obter rendimento e uma melhor perspectiva de futuro. É assim para a questão ambiental, à qual, mais do que questões ideológicas das culturas intensivas, vendidas à opinião pública como uma maldição, muitas vezes tratadas pelos organismos públicos como criminosas, se impõe a realidade de termos um perímetro de rega com mais de 50
repito, mais de 50 culturas diferentes. Todas são importantes e há lugar para todas, porque todas criam emprego, geram riqueza e todas contribuem para um território habitado, vivo, vivido e dinâmico, como veremos adiante na apresentação do estudo. E é assim também para a questão da sustentabilidade, onde a realidade fala muito mais alto do que a berraria promovida por um punhado de fundamentalistas que têm um horror ideológico à agricultura, sobretudo à agricultura que procura maximizar a produção, produzindo mais alimentos com o mínimo de recursos e de desperdício. Mas não desmobilizamos nem desmotivamos. E é por isso que com o INEAV, com a Maravilha Farms e com a Driscoll's, criamos o Centro de Investigação para a Sustentabilidade para produzir mais, com a mesma ou melhor qualidade, com ainda menos recursos, juntando esforços para estudar no terreno as melhores e mais avançadas técnicas agronómicas, aquilo que é uma iniciativa ímpar e meritória que convido a conhecerem. A todos, porque o Centro é um espaço de conhecimento partilhado e para partilhar, desde já fica lançado o convite para virem conhecer este investimento que está a gerar conhecimento para o presente e para o futuro. Porque a região tem futuro. E terá tanto mais futuro quando todos tomamos melhor conhecimento sobre a capacidade que o território, no respeito pela natureza e pela biodiversidade, no respeito pelos recursos e pelas pessoas, tem de potencial para ser libertado. No caso dos pequenos frutos, então, esse potencial é único. As condições daquela região permitem produzir de forma constante, ao longo de todo o ano, fruta de enorme qualidade que delicia consumidores exigentes e em geografias distantes. Exportamos fruta rica em sabor, em nutrientes e em frescura, valores reconhecidos em muitos mercados e com isso contribuímos para equilibrar a nossa balança comercial. Os pequenos frutos podem mesmo ser um campeão da economia e das exportações portuguesas. Assim haja vontade e visão estratégica do poder político para se criarem as condições para que os produtores agrícolas possam trabalhar e produzir e para terminar com os bloqueios permanentes à agricultura na região. Bloqueios que vão desde o licenciamento das explorações agrícolas à construção de charcas e pequenos reservatórios de água ou à simples instalação de um PT de eletricidade. Hoje damos mais um passo na produção de conhecimento. Compreender o valor económico factual do primo de rega do Mira é um passo determinante para se perceber, também, o potencial de investimento que o território possui e pode representar. É a minha convicção que temos de ganhar a atenção do poder político para o diamante em bruto que é o de Mira. Infelizmente, pelos motivos conhecidos e também por causa de muita desinformação e de muito sensacionalismo, o nome de Odmira hoje carrega consigo uma certa valorização negativa que é, mais que tudo, injusta. Injusta para quem lá vive, para quem lá trabalha, para quem lá produz riqueza para a região e o país. A Luz ao Morango não se conforma com isso e quer contribuir para corrigir essa realidade. O território existe, as pessoas existem, os recursos existem e o potencial é enorme. Por isso, com mais este degrau de conhecimento, subimos um pouco mais na escada. Ela é comprida e inclinada, mas com a informação e com factos chegaremos ao seu topo. Obrigado uma vez mais à IUAI e a todos pela vossa atenção. Luís de Oliveira, muito obrigada por este primeiro retrato aqui do setor e da sua ambição também a nível nacional e internacional. Eu chamo agora então para a apresentação do estudo, representando aqui a EY Partenon, portanto a área de estratégia da EY, para quem está menos familiarizado com a Partenon, que aliás tem aqui o seu líder também presente nesta sala, Miguel Cardoso Pinto, e chamo a este palco a Sandra Primitivo e o Rui Faustino, que fazem parte desta equipa de estratégia precisamente e que nos trazem aqui então os detalhes do estudo. Sandra e Rui, bem-vindos, o palco é vosso.
Muito bom dia a todos. Faço minhas as palavras do presidente da Luz ao Morango, nosso Country Manager. Cumprimentando a todos e agradecendo a vossa presença na apresentação deste estudo. Já tivemos aqui alguns insights sobre a importância que a agricultura tem vindo a ganhar. Houve, de facto, depois da adesão à CE, uma diminuição dos olhos que se põem na agricultura, mas o que é facto é que Portugal tem vindo a investir, cada vez existem zonas do país que apostam numa agricultura mais produtiva, com incorporação de tecnologia mais profissionalizada e que cada vez é mais importante em termos nacionais. Os pequenos frutos representam atualmente 14% das exportações agrícolas nacionais e isso é muito relevante. Temos vindo a fazer um caminho que interessa continuar e potenciar, aproveitando todo o seu potencial. O desafio que nos fizeram foi-nos lançado pela Luz ao Morango e pediram-nos para fazer a análise de impactos da agricultura no perímetro de regra do MIRA, os impactos atuais e potenciais da Luz ao Morango e da produção nacional de pequenos frutos em global. O que nós fazemos normalmente é ter em consideração que cada setor não vale só pelo que produz, mas tem também um conjunto de inputs a montante, que nós chamamos de impactos indiretos, ou seja, para produzir os pequenos frutos, há uma série de inputs de outros setores que é preciso mobilizar e, portanto, gera atividade económica a montante, e há também a parte de gerar valor ajusante. Quer isso dizer que os trabalhadores que estão a trabalhar nos pequenos frutos também dinamizam a atividade económica através do consumo e, portanto, o que chamamos normalmente impactos induzidos, e é sobre este valor que o estudo se debruça. E depois tentamos dividir entre impactos que são de natureza nacional, regionais ou locais. Neste caso, nos locais, vamos nos centrar em Odmira, dada a localização do perímetro de regra do MIRA. Para quem não percebe, ou quem não tem um total conhecimento, o perímetro de regra do MIRA é um projeto que começou nos anos 60, tem uma área de cerca de 12 mil hectares e a água é utilizada para regra, abastecimento urbano, industrial e a água provém da barragem de Santa Clara, localizada no Rio Mira. O perímetro de regra do Mira é uma zona agrícola fundamental nesta zona e sobretudo para os concelhos de Odmira e Algesur, que são aqueles que são aqui integrados. Dar-nos aqui uma ideia sobre a evolução das principais culturas por área regada no perímetro de regra do Mira. Houve, de facto, para já uma diminuição dos hectares cultivados, mas também simultaneamente com uma modificação da estrutura de produção, ou seja, foi-se adaptando as culturas em função das alterações da água disponível e hoje em dia temos 19% da área cultivada é com framboesas, e depois temos algumas outras culturas, a floricultura, as forragens, a batata doce. Por exemplo, a batata doce veio perdendo importância e a framboesa foi ganhando mais importância. Se olharmos para a produtividade das principais culturas no perímetro de regra do Mira, verificamos que nos cinco produtos que se podem considerar mais produtivos em termos de euros por hectare, temos 4 dos pequenos frutos, portanto apenas não está aqui um.
Se considerarmos a produtividade em termos de euros por metro cúbico de água utilizada, então verificamos que eles continuam, as framboesas, os morangos e os mirtilos continuam a ser as culturas com maior produtividade em euros por hectare no perímetro de regra do Mira. Para além da diminuição da área regada, que já falámos atrás, cerca de 25% de diminuição da área regada, verificou-se um aumento, uma diminuição de 72% do volume de água de fornecido. Isto quer dizer que a produção acabou por ser mais eficiente e, portanto, quer a alteração das culturas, quer a forma como são cultivados os produtos, acabou por fazer uma maior eficiência da utilização da água. Mas existe ainda como bem, existe ainda um grande potencial de área inscrita que não está regada e que podia ser rentabilizada para aumentar a produção no perímetro. Bem, agora chegamos aqui aos valores do impacto do perímetro de rega do Mira. Vou se calhar começar, temos ali uma evolução, mas vou se calhar começar por o ano 2003. Em termos globais, o impacto, o valor económico do perímetro de regra do Mira ascende a 502 milhões de euros em 2023. Aqui contabilizamos os impactos diretos, indiretos e indevidos, mas verificamos que o impacto direto, aquele que tem a ver especificamente com a agricultura, representa 42% deste valor, é muito significativo face a outros setores. É um setor muito intensivo em mão de obra e onde a proximidade ao local é muito relevante, e verificamos que 62% deste valor é VAB local, localizado em Odmira. E depois existe um conjunto de impactos que são feitos, são registados a nível nacional, isto porque os consumos intermédios, por exemplo, os adubos e os pesticidas, são comprados, são produzidos em várias regiões do país, mas sendo um setor muito intensivo em mão de obra, é muito relevante. Estes 210 milhões de euros correspondem, para terem uma ideia de dimensão, correspondem mais ou menos a 25% do VAB empresarial do Alentejo, apenas considerando as empresas. E verificamos ali que duas coisas importantes do ponto de vista da dinâmica: por um lado, um crescimento sustentado entre 2019 e 2023, por outro, a importância do VAB direto e do VAB local, e o facto de a riqueza gerada localmente ser superior àquele que é o VAB direto da agricultura. E isso é muito relevante e distintivo neste setor. Se considerarmos quais são os setores que são dinamizados para além do próprio setor, então verificamos que existem setores que são mais dinamizados a montante, na cadeia de fornecedores, são aqueles que estão ali a um vermelho mais vivo. No caso, fabricação de produtos químicos, adubos e fertilizantes, na maioria dos casos, e logística, transporte. Verificamos que existem um conjunto de setores que são dinamizados, quer a montante, quer a jusante, e que têm a ver com as utilities, a água e a restauração, e depois um conjunto de setores que são mobilizados sobretudo a jusante, ou seja, aqueles trabalhadores que têm remunerações, dinamizam a atividade económica ao fazer consumo no local. Portanto, e neste caso incluímos as atividades imobiliárias, incluindo também as rendas habitacionais, o comércio e os serviços financeiros. E, portanto, isto é relevante quer em termos nacionais como um todo, quer no concelho de Odmira em particular. Os impactos não se medem apenas pela criação de riqueza, neste caso aferida através do VAB, mas são também importantes do ponto de vista social, do ponto de vista dos postos de trabalho, do emprego
gerado. Rui? Obrigado a todos. Então, falando aqui do emprego e das remunerações, que são as componentes mais ligadas a um aspecto social dos impactos económicos do perímetro de rega, do MIRA. Aqui falando que no ano 2023, o último ano em análise, isto estando em crescimento, porque em média o perímetro de rega era responsável por 15 mil empregos, isto considerando a totalidade dos impactos, mas no ano 2023 já teria chegado aos 16.500 empregos, isto considerando todo o nacional, e que tinha uma correspondência a 274 milhões de euros. Indo aqui àquilo que é, da mesma forma que nós podemos isolar o que é que são os impactos diretos e o que é que são os locais, nos impactos diretos nós conseguimos perceber que, isto é, das atividades agrícolas no perímetro de rega de Mira estão mais ou menos associados em 2023 a quase 10 mil empregos, isto é, considerando aquilo que são os subcontratados e que são os contratados, mas isto tudo é equivalente a tempo completo, é a full time no ano inteiro, portanto não tem necessariamente a questão do sazonal, ainda seria mais, porque são parte parcial, nós já fazemos esta correção, mas seriam responsáveis por 60% destes impactos, ou seja, o impacto no emprego, a questão do local e do direto ainda é mais sentida do que naquilo que é o VAP. Isto é porque estamos a falar de atividades que são intensivas em fator de trabalho e, portanto, estes impactos tendem a ser ainda mais relevantes no nível no emprego. E nas remunerações. Indo aqui para o local, como estava a falar, 75%, ou seja, isto foi mais ou menos uma percentagem transversal a todo o período, simplesmente da mesma maneira que vai crescendo o impacto e chegou aos 16.500, já chegou a quase 12.500 empregos locais em 2023, e olhando ali comparando com os dados do INE, percebemos que é 55% daquilo que é o emprego empresarial, portanto, os trabalhadores por conta de outrem no município de Odmira. Quando olhamos para aquilo não com a mesma desagregação que a Sandra apresentou há pouco para o VAB, mas sobre o que é que são os impactos noutros ramos de atividade, nós temos claramente os diretos, que é a agricultura, mas depois quando vamos para aquilo que são os indiretos e induzidos, não é tanto a questão ali de como o imobiliário das rendas, porque é algo com menos emprego. Aqui o principal setor impactado até mais pelos induzidos é o comércio, que é mais sentido a nível local, e depois temos a agricultura, mais por via dos indiretos e no resto do país, mas por exemplo quando falamos criação das plantas, ou seja, a própria setor da agricultura cria interdependência e, portanto, é um setor também beneficiado agora ao nível do país, não necessariamente local, porque esse já está refletido nos impactos diretos. Quando vamos também para o ponto de vista fiscal, que é um dos temas muito importantes aqui na questão do perímetro de rega de Mira e da análise dos impactos da luz ao morango, percebemos que em média, nestes 5 anos, o impacto do perímetro de rega rondou os 120 milhões de euros, ou um pouco menos, 116 milhões de euros, mas que também teve em crescimento e chegou aos 130 milhões de euros em 2023. Sobretudo, como estamos a falar de empregos de setores altamente intensivos em mão de obra e onde o peso das remunerações é muito relevante, o grande peso vem aqui da TSU. Nós consideramos 4 taxas, portanto, a TSU, o IRS, o IRC e o IVA, portanto, descurámos aqui, não era possível calcular as taxas locais ou outros impostos com menos impacto. Considerámos os 4 principais impostos e percebemos que é sobretudo pela TSU, portanto, mais de 50% do impacto vem pela TSU por via das remunerações, e depois é seguido pelo IRC, que é aqui 24 milhões de euros, e do IRS, isto aqui em 2000, na média da receita fiscal. Depois o IVA tem menos impacto, aqui o IVA veio até diretamente aquilo do nosso modelo e tem-se uma menor relevância no total dos impactos. Indo agora, se calhar, aqui a um dos aspectos, um slide mais crítico, que está relacionado com um dos slides que a Sandra apresentou sobre a área não utilizada e aquilo que pode ser o impacto potencial. Nós percebemos que aqui, na média dos 5 anos considerados, apenas estava usado 70%, ou seja, a área regada correspondia apenas a 70% da área inscrita. E isto foi sendo agravado nos últimos anos, portanto, pela seca e pelas restrições na utilização da água. Os 2 últimos anos, sobretudo 22 e 23, essa diferencial aumentou. E é aquilo que nós vemos também no impacto no VAB, ou seja, o VAB aqui seria, na média anual, 40% superior, ou seja, ainda é mais significativo do que aquilo que é a aumentária, porque a maneira como nós calculamos não foi simplesmente uma extrapolação área a área, multiplicar
os impactos, fizemos isto cultura a cultura, ou seja, pelas áreas, pelos dados da ABMIR em relação àquilo que eram as áreas inscritas e regadas por cultura, e portanto, como há diferenças na produtividade, aquelas que até seriam as mais produtivas e portanto gerariam um impacto maior, seriam aquelas que mais beneficiariam se pudessem utilizar essa área. E por isso o impacto não é só 30% mais, é 40% superior na média anual. E ainda mais será, neste caso, na área que não está a ser utilizada, se considerássemos 2022 e 2023, onde os impactos já ultrapassariam os 70 milhões de euros, quando consideraríamos toda a área. Também os empregos já ultrapassariam os 21 mil empregos no impacto total, se considerássemos essa é a totalidade, e o mesmo para também a receita fiscal, que também analisámos, passaria a ser 166 milhões de euros, quase 170 milhões de euros, na média dos 5 anos. Indo aqui, se calhar, ao segundo pilar, portanto, que a Sandra falou no início dos objetivos do estudo, e falando um pouco aqui da Lusomorango, que também quem nos contratou, e falar um pouco da sua relação e do seu posicionamento face ao perímetro de rega de Mira. Grande parte dos associados, 93% dos associados aqui medindo pela produção em toneladas, está em Odmira, 93%, e eles representam, aqui quando olhamos para o impacto, um terço daquilo, mais ou menos um terço do impacto total do perímetro de rega do Mira. Portanto, aqui seria, considerando apenas os associados, portanto, estes 93% que estão em Odmira, o seu impacto em 2023 no VAP total seria 158 milhões e, considerando aqui apenas os impactos diretos, seria 54 milhões. Indo aqui mais a fundo também, que nós fizemos a comparação e olhámos para aquilo que é o impacto do setor dos pequenos frutos a nível nacional. A relevância não é tão grande porque o valor do setor dos pequenos frutos a nível nacional, o impacto é ainda superior ao do perímetro de rega de Mira, e ele seria aqui em 2023 916 milhões de euros, considerarmos todos, 263 milhões de euros de impacto direto no VAB. Quando entramos com todos os efeitos, ele já chega a 916 milhões de euros. Tanto eles como a Lusomorango, como estamos a falar de atividades com o mesmo perfil, há uma proporcionalidade sempre, ou seja, na proporcionalidade daquilo que é o peso da Lusomorango no total dos pequenos frutos, é também mais ou menos aquele que é o peso, apesar de termos calculado de maneiras diferentes, chegamos aos mesmos valores porque estamos a falar com estruturas produtivas semelhantes e produtividades semelhantes. E, portanto, a Lusomorango respondeu a 20% daquilo que é a produção nacional e cerca de 20% daquilo que é o impacto total e o impacto direto dos pequenos frutos a nível nacional, e que chegaram a 916 milhões de euros em 2023. Também voltando aqui a referir, tal como a Sandra também já falou, o impacto, a produção da Lusomorango, quase 100% é exportada, e portanto há aqui estes efeitos também de ajudar os pequenos frutos, que eu acho que ninguém falou, mas Portugal é responsável por cerca de 10% da produção, eu creio que é a produção mundial de pequenos frutos, portanto é um player já mundial bastante relevante, e aqui a Lusomorango também contribuiu para isso a nível nacional. E resta-me agradecer. Já. Não sei se alguém tiver que colocar alguma questão ou se passamos já para... Vou juntar-me aqui à Sandra, não tenho microfone, portanto tenho que usar este. Se alguém tiver alguma pergunta neste momento, alguma questão que surja no âmbito da apresentação do estudo, se não, seguimos para o debate e podemos voltar a abrir a sessão no final e depois o Ricardo conduzirá os trabalhos. Alguma pergunta, algum braço no ar? Não? Não, acho que estamos todos ansiosos por ouvir o debate propriamente dito. À Sandra e ao Rui, muito obrigada pela exposição que fizeram aqui. A Sandra eu convido já a ficar neste palco, não te vás embora, Sandra Primitivo, da UI Partenon. Convido também o Luís Mesquita Dias, presidente da ASA, que no fundo é a associação que representa hortícolas, frutos e flores. Portanto, tem aqui um vasto leque de abordagem. E a Sofia Orgã, administradora da Beira Braga. A moderação é do Ricardo Santos Ferreira. Convido todos a ocupar este palco. O estudo deixou aqui muitos desafios de impacto económico, não é, Ricardo? E também de contágio positivo a outros mercados e a outros setores. Ficam estes desafios para discutir. Obrigada. Por favor. Sandra. Aqui. Sofia Luís. E deixa.
Nós temos microfone de lapela e assim podemos começar. Obrigado a todos pela vossa presença. Muitos desafios, o estudo é exaustivo. Sofia, indo direto ao assunto, isto é um retrato fantástico, um desenvolvimento fantástico. Este setor dos pequenos frutos teve em Portugal. Não temos muitos setores que consigam crescer a este ritmo e desenvolver-se até ter esta dimensão de chegar a 10% do mercado global. A Beira Baga, que a Sofia gera, é um exemplo desta dinâmica. Tem 30 anos, mais de 30 anos, quase 35 anos de experiência no setor. Como é que tem sido a vossa evolução, a revê-se neste percurso que foi aqui descrito? Vê o futuro na continuação do projeto? Conte-nos a vossa história. Antes de mais, obrigada à Lusão Morango pelo convite para estar aqui. A Beira Baga, sim, o meu pai fundou a Beira Baga em 1991. Começámos como uma empresa exportadora, ao contrário do que seria normal, com a produção de framboesa e amora no Fundão. Começámos no Fundão. Na altura não havia mercado em Portugal, portanto começámos a exportar principalmente para o Reino Unido e ao mesmo tempo a desbravar caminho cá em Portugal. E hoje em dia, ao contrário de como começámos, o nosso principal mercado é o mercado português. Com o aumento da procura e com o nosso foco sempre muito no serviço ao cliente e na qualidade, muito cedo percebemos que no Fundão não conseguíamos oferecer aquilo que nos pediam, nomeadamente em termos de janelas de produção, e portanto fomos para o Algarve, onde fechámos o ciclo, começámos a produzir também durante o inverno, a produzir amora e framboesa groselha. E há uns anos, desafiados pelo INIAV, está ali o Pedro, que foi quem desafiou na altura o meu pai, portanto desafiados pelo INIAV para desenvolvermos com eles um projeto de desenvolvimento de novas variedades de framboesa em Portugal, que era uma coisa que não existia em Portugal, ou seja, não existia nenhum projeto de desenvolvimento de uma framboesa adaptada às condições climatéricas de Portugal para os agricultores portugueses. E esse foi o modo que precisávamos para ir também para Odmira, onde estamos atualmente, e onde conseguimos uma produção de verão também muito focada na qualidade. Portanto, neste momento, começámos no Fundão, neste momento temos no Fundão, em Alpedrinha, no Algarve e em Odmira. Se vemos potencial de crescimento, Portugal tem essas características únicas que fazem com que todas as grandes empresas mundialmente, a operar mundialmente no setor, olhem para Portugal como um país estratégico para o seu crescimento. Portanto, sim, claro que sim, que vejo potencial de crescimento, que vemos potencial de crescimento. Não vemos o crescimento como uma opção. Se queremos continuar, temos mesmo que crescer, porque há muita procura, porque temos muita vontade, porque temos área para crescer. Precisamos de água. Enfim, precisamos de água. Esse vai ser o tema seguinte. Mas antes de irmos ao tema dos obstáculos que se colocam ao crescimento, referiu o projeto de desenvolvimento de produtos. A investigação e desenvolvimento tem peso nesta área? Evoluíram para ter mais produtos diferentes, mais adaptados? Evoluímos evoluímos por este caminho muito pelo nosso modelo de negócio, que não é
um modelo de negócio de variedades fechadas. Neste setor existe muito as variedades fechadas, onde só as empresas que têm as variedades é que operam e podem vender aos supermercados. E por nós trabalharmos com variedades abertas, sentimos a necessidade de ter uma variedade boa onde pudéssemos ser competitivos. Na altura estávamos a trabalhar com variedades que estavam a ficar já obsoletas, pouco produtivas, que não correspondiam às características que o consumidor pedia, e portanto era obrigatório termos aqui um ponto de viragem. E este ano, efetivamente, vamos lançar para o mercado a primeira framboesa desenvolvida com o INIAV. Obrigado, Sofia. Sandra, Obrigada. a Sofia referiu a particularidade do negócio ter surgido para o mercado internacional e só depois ter entrado no mercado nacional. Este é um negócio muito internacionalizado pela apresentação que fizeram. E quanto é que representa a exportação nacional destes pequenos frutos? Como é que tem evoluído? Como é que se comporta este mercado? Bem, a exportação nacional dos pequenos frutos representa 14% das exportações agrícolas, e Portugal representa cerca de 10% das exportações mundiais de framboesas e amoras. Em termos mundiais, o crescimento tem sido relevante, não tanto como em Portugal, porque Portugal partiu de um patamar mais baixo, mas entre 2011 e 2022 a produção mundial de pequenos frutos cresceu cerca de 37%, na Europa um pouco mais baixo, cerca de 30%. E a produção é dominada pelo morango, continua a ser dominada pelo morango em termos mundiais. E depois existem os produtores principais. A China é líder na produção de morango, a Rússia é líder na produção de framboesa, os Estados Unidos líder na produção de mirtilos. Depois, quais são os nossos os grandes players, os grandes exportadores em termos mundiais? São o México e a Espanha, com grande distância, enquanto que os maiores importadores são os Estados Unidos, embora também sejam exportadores, portanto importam e exportam. O mesmo acontece nos Países Baixos, ainda que com uma dimensão mais modesta. Em Portugal, a exportação é mais relevante nas framboesas, não é? Portugal exporta 80% das framboesas que produz. Obrigado, Sandra. Antes de passar ao Luís, deixe-me só voltar atrás à Sofia. A Sofia referiu a obsolescência dos produtos que produzem para o pleonasmo e que são vendidos, e a necessidade de desenvolver novos. Nós somos competitivos. Como é que nós somos competitivos neste mercado internacionalizado que a Sandra nos diz que existe? Portugal, pelas características, ou seja, eu aqui não diria tanto pelas variedades que produzimos, porque isso acaba por ser tudo muito... todos os países produtores acabam por produzir mais ou menos as mesmas variedades, mas pelas características climáticas, aí sim somos competitivos. Primeiro porque no caso da framboesa conseguimos produzir todo o ano, e com características climáticas que nos permitem produzir todo o ano com qualidade. Temos diferentes zonas geográficas que, dependendo da altura do ano, nos dão as condições perfeitas para uma produção com uma qualidade superior quando comparados, por exemplo, com os nossos vizinhos Espanha. Portanto, sim, somos competitivos. Obrigado, Sofia. Ainda antes de passar ao Luís, Sandra, os dados indicam que a qualidade dos produtos produzidos em Portugal indiciam
não indicam, indiciam que podem ser melhores. O preço varia entre aquilo que importamos e aquilo que exportamos. Um bocadinho reforçando aquilo que a Sofia disse, a nossa capacidade de estar no mercado é reforçada. Sim, e os preços são diferentes consoante os produtos. Nós em Portugal a principal produção é atualmente, portanto, ali até 2014 era o morango, como é em muitos países, mas ali a partir de 2014 a principal produção de pequenos frutos é a de framboesa, ocupa 45% da produção. Depois seguida pelo morango, pelo mirtilo. Os preços denotam essa competitividade. Porquê? Porque nos últimos anos temos assistido, em média, com exceção do mirtilo, os preços de exportação dos pequenos frutos são superiores aos preços de importação. Isso é muito relevante, quer dizer que conseguimos colocar lá fora a um preço maior e que estará associado à qualidade, na minha modesta, portanto, do ponto de vista da análise económica e não tanto das características dos pequenos frutos. O mercado está disponível para pagar um prémio pelo produto português. Exatamente. Antes de passarmos aos obstáculos, deixe-me só pegar naquilo que a Sandra disse e também foi, e que a Sofia disse e que a Sandra também referiu aqui na apresentação. Nós sabemos que há produtores internacionais que olham para Portugal porque têm a capacidade aqui de produzir todo o ano e pela proximidade com o mercado europeu, principalmente norte da Europa, é um sítio excelente, é competitivo em termos de preço. Isto faz com que a procura seja intensa, em que haja um impacto nacional, mas também um impacto muito local. Nós vimos ali esses impactos na apresentação que fizeram, mas olhando, por exemplo, para o Admira, que é um concelho, como dizia o Luís no início, que tem estado a ser mediatizado por outras razões, não pela sua capacidade de produção. O impacto desta atividade num concelho como o Admira, como é que se traduz? Qual é a relevância que tem? Que números é que podemos dar? Como é que o podemos sentir? Nesta atividade, como eu tinha referido na apresentação, a componente local é muito importante. E é muito importante por três ordens de razões. Por um lado, a concentração da produção de pequenos frutos ali no perímetro de regra e, sobretudo, em Odmira. Depois, o facto desta atividade ser mão de obra intensiva e depois por existir uma grande integração de elementos locais na cadeia de produção. Isso leva a que faça outras atividades, tivesse este estudo de impacto sido feito para outras atividades e de certeza que a componente local não era tão relevante. E, portanto, no caso da agricultura, isto acontece. Ou seja, os cerca de 500 milhões de euros que nós verificámos ali em termos de VAB, cerca de 62% são gerados localmente e no emprego ainda é mais expressivo, ou seja, 75% daqueles postos de trabalho são viabilizados localmente e, como o Rui disse, representam cerca de 55% dos trabalhadores por conta de outra empregos nas empresas em Odmira. No que é que isto se traduz? A relevância desta atividade para captar população e manter população naquela zona. Em muitos concelhos das zonas mais, não gosto de dizer do interior, que num país tão pequeno, sim, praticamente não temos interior, somos quase tudo litoral, mas nas zonas menos litoral temos problemas de diminuição da população. Então é preciso que se criem
capacidade de atrair população, porque a qualidade de vida nessas zonas normalmente é muito boa. O que não existe é dinamização da atividade económica e, portanto, aqui consegue-se, com atividades como estas, consegue-se captar população, obviamente também gerar mais impostos e obviamente também gerar mais peso sobre os serviços municipais. É uma consequência natural. Obrigado, Sandra. Luís, agora sim. Falámos até agora de desenvolvimento, de crescimento, de nova produção, de capacidade de crescer. Vamos falar um bocadinho também de obstáculos e desafios. Nós vimos na apresentação que a Sandra e o Rui fizeram quais são os desafios para o setor e como é que as empresas se têm vindo a adaptar a esses desafios. É um tema em que não nos falta assunto, obstáculos, dificuldades. Costumo pensar que nós estamos numa região e num setor que tem um mar de desafios, mas tem um oceano de oportunidades também. Portanto, muito mais oportunidades do que desafios, mas os desafios são muito importantes. Eu, antes de entrar nos desafios, e tentei sistematizá-los mais ou menos, por simplificação, gostava mesmo assim de fazer uma pequena introdução para, com toda a sinceridade, agradecer à Luz ao Morango pela iniciativa que tomou e à INY pela maneira como a materializou. E não é um agradecimento gratuito, porque, enquanto presidente da ASA, há muito tempo que nós sentimos a necessidade de ter um estudo deste tipo. Não naturalmente focado especificamente nos frutos vermelhos, porque representamos um conjunto muito alargado de produtores e de produtos, mas nós temos uma necessidade enorme de ter factos que contrariem ou comprovem, em alguns casos, as percepções. Hoje em dia está muito na voga o tema das percepções, sempre associado a Martim Muniz. Porque de facto era importante e vai ser muito útil estes dados que aqui nos foram mostrados e compilados, vão-nos ser muito úteis para provar e mostrar o enorme potencial que aquela região tem. Exato. Que muita gente ignora. Costumo referir que 15% do total das exportações de frutas, legumes e flores do país todo saem daqueles 6.000 hectares, 5.500 hectares que estão a ser cultivados. E falo já nos hectares, eu não me esqueci, já lá vamos às dificuldades, mas o estudo é tão rico em números, fomos tão avassaladoramente receptores de números, que se calhar vale a pena tentar focar um bocadinho a atenção em alguns números, e eu escolhi 4. E os números não têm a ver com o valor acrescentado, naturalmente isso é importantíssimo, mas eles resultam naturalmente da área cultivada. E os 4 números que pedia que tentassem memorizar são o da área do perímetro, que são 12.000 hectares, o dos hectares registados pelos produtores, o que significa que, tendo em conta a estrutura fundiária e a disponibilidade das pessoas, 9.000 hectares é aquilo que as pessoas estariam dispostas a produzir. O terceiro número são 7.000 hectares, que foi aquilo que até há 3 anos atrás anualmente se produzia. E o quarto número são 5.500 hectares, que é aquilo que nos últimos 3 anos estamos a produzir. Ora, esta espiral descendente é aquilo que nós temos absolutamente que contrariar, porque quer os governos passados, felizmente não o presente, e não o digo porque o Sr. Ministro acabou de chegar, quer as várias entidades minoritárias, mas muito vocais no território, quer muitas vezes, com tristeza o digo, o próprio município, têm optado por
resolver o problema da escassez de recursos com menos área, quando o nosso objetivo deve ser exatamente o contrário. Nós devemos ver como é que vamos arranjar mais recursos para aproveitar a totalidade da área. E, portanto, esta era só a introdução que me pareceu que era oportuna fazer. Mas já indiciou um desafio e um obstáculo. O Já. obstáculo, E carência de recursos, e o desafio, como é que os vamos quatro... aumentar a área. Sim. Mas os 4 obstáculos que identificamos normalmente é o da água, já lá vamos a seguir com certeza, mais tarde, que é tão vasto e tão importante que vale a pena ser tratado à parte, o da mão de obra, o da burocracia e o das percepções, mais uma vez as percepções. O da mão de obra é em si mesmo também um tema muito lato. Estive a pensar como é que em poucas palavras poderíamos resumi-lo. Se calhar olhando sequencialmente para o trajeto que um migrante faz desde que sai da sua terra até que está a trabalhar em Odmira, talvez seja uma boa forma de identificar os obstáculos que têm a ver com a mão de obra. E o primeiro é logo à partida. Nós devemos fazer todos, como país, um esforço muito grande para que o maior número de contratações possíveis seja feito na origem. Porque ao conseguirmos fazer isso, e ao conseguirmos dotar de facto os consulados, as embaixadas, dos instrumentos e dos recursos humanos necessários, nós vamos retirar do circuito uma quantidade de entidades que, muitas delas, eu espero que a maioria, meritoriamente, prestadores de serviços, empresas de trabalho temporário, fazem o seu trabalho, mas há uma boa parte que explora efetivamente as pessoas. Portanto, nós, no modelo ideal, deveríamos conseguir identificar aqui as necessidades, conseguir originalmente que as pessoas fossem identificadas e legalizadas e que aqui chegassem. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda dificuldade, quando a mão de obra chega aqui. Claramente a habitação. A habitação não é a única, é a habitação e os vários serviços públicos. Exato. Que, by the way, serviços públicos que já antes desta onda migratória estavam debaixo de pressão. Portanto, aquilo que esta onda migratória fez foi agravar um problema que o território já tinha. Portanto, há quem tenha a tendência para dizer que hoje em dia, os imigrantes é que vieram fazer com que as finanças não tivessem atendimento capaz, os correios, os bancos, etc, etc. Mas o problema já vinha de trás. Mas em relação à habitação, eu gostava de mencionar que, sendo ele próprio também um problema bastante genérico, há um ponto em que eu tenho pedido, e a ASA tem pedido, uma atenção especial do Governo, que tem a ver com a criação de legislação que permita criar alojamentos coletivos para trabalhadores temporários. Isto é absolutamente essencial. A habitação será resolvida com várias medidas, mas esta por si só é fundamental. Eu fui à Espanha há 2 anos atrás, a Huelva, visitar uma dessas entidades, uma dessas unidades, e trouxe comigo o decreto, não sei se era real, se era regional, provavelmente era regional, que explicava como é que aquilo tinha sido criado e como é que funcionava. Isto passou-se há 22 anos atrás. Portanto, há 22 anos atrás, Espanha tem este problema dos alojamentos coletivos resolvido e nós, 22 anos depois, ainda não temos porque não há lei que os regule. Eu sei que o Governo está neste momento a trabalhar nisso, mas, efetivamente, isso ajudará a resolver. O terceiro problema, o da inclusão dos trabalhadores, que tem a ver com, essencialmente, a língua. São vários os aspectos necessários a tratar para que a inclusão se verifique, mas a língua por si só, o criar professores, mentores, que ajudem a mais rapidamente os imigrantes a ficarem preparados para falar português, é 90% do caminho para que a integração se dê. Porque ajudará, inclusivamente, a que a aceitação por parte dos locais seja ainda maior. Nós temos a sorte de ter, por um lado, naquela região, uma imigração muito boa, muito pacífica, muito cordata, que vem para trabalhar e não para criar problemas.
Nós temos também sorte, embora não seja naturalmente o universo total, de ter uma população portuguesa que genericamente aceita bem os imigrantes. Portanto, se nós conseguirmos que eles aprendam rapidamente português e ponhamos aí uma grande parte dos nossos esforços, nós resolvemos o problema da inclusão. E, por fim, o tal das percepções. As percepções são importantes, estes números vão nos ajudar muito a alterar percepções, vão-nos permitir ter factos, ter números que contrariem aquela ideia que existe negativa relativamente ao território. E eu já falei tempo demais, vou-me calar aqui, peço desculpa. Mas ainda vai falar mais um bocadinho, porque nós vamos destacar a questão da água, e a questão da água é a mais premente, é responsável, é a grande responsável por aquela diminuição diária que referiu no início, aquela espiral negativa. Que efeitos é que teve? Já vimos que a área cultivada decresceu. E como é que se pode resolver isto? Mais uma vez, também é muito comum usar hoje essa expressão, não há a bala de prata para o tema da água, porque o tema da água tem que ser resolvido com um conjunto de meios e de recursos bastante completo e variado. Acho que o importante na questão da água é, em primeiro lugar, reconhecer que há água disponível. Portanto, nós temos é que saber qual é a água que lá queremos fazer chegar. Mas estamos a falar em país. Também falar em país. Região. Exatamente, falar em país. E aquilo que vou dizer agora tem a ver também, genericamente, com o país. Portanto, mas concretamente, no caso do perímetro, o importante é saber prioritizar as várias medidas relativas à água e depois dar-lhes a sequência também temporal que ela precisa e merece e que é adequada. O primeiro ponto, claramente, é o da recuperação e da modernização daquilo que já temos, no final de contas, e que nos serviu bem durante 50 anos, mas que agora, passados 60 anos, não está já em condições. Está a ser feito o trabalho. O engenheiro Carlos Cibeles, no outro dia, dava-nos a boa notícia de que, neste último ano, conseguimos reduzir em 10 pontos percentuais as perdas que estávamos a ter. Elas andavam na casa dos 45%, penso que agora andarão na casa dos 35%. Portanto, esse aspecto, juntamente com o da pressurização de uma parte muito importante do perímetro, que ainda está a céu aberto, são cerca de 3.000 hectares, na parte norte do perímetro. Portanto, toda essa atualização e modernização do sistema atual é o primeiro ponto. Segundo ponto, e eu tenho muita esperança de que, embora não saiba qual é o resultado que vai sair do estudo da água que une, que uma das principais conclusões seja a confirmação esperada de que vamos ter uma ligação do Alqueva a Santa Clara, que vai permitir depois uma ligação mais fácil de Santa Clara à Bravura e com isso resolver também o problema do barlamento algarvio. Portanto, claramente essa é a próxima batalha e aquela que nós precisamos mesmo de ganhar. Mas enganávamos-nos se considerássemos que isto parava aí. E se excluíssemos, como tem vindo a ser uma certa tendência para excluir, a questão da dessalinização. A dessalinização não pode nem deve sair da mesa das nossas discussões, das nossas conversas, dos nossos planos. Porque de todas as fontes de água é a única que é inesgotável. As outras dependem de Espanha ou de São Pedro. E tornou-se mais competitiva com o crescimento das renováveis, principalmente naquela região. Também. Mas também quando falamos em dessalinização, às vezes há o erro de pensar que dessalinização é uma dessalinização centralizada, com uma unidade maior ou menor, mas mais ou menos do tipo da que está a ser agora começada no Algarve. Sim. Mas não há só esse tipo de dessalinização. Cada vez há mais métodos e técnicas de dessalinizadoras modulares e amovíveis, adaptáveis a cada uma das situações. E nós, ASA, estamos neste momento a começar contactos com uma empresa da Arábia Saudita que é especializada nesse tipo de dessalinizadoras, porque reconhecendo que é difícil nos próximos tempos
pensar numa grande dessalinizadora, é mais fácil nos próximos tempos pensar em dessalinizações mais pontuais. E por fim, um patinho feio, ou tem sido um patinho feio, que é o das águas subterrâneas. Sim. Que foi, em alguns tempos, demonizado, noutros esquecido, mas claramente ignorado. Também nós, ASA, estamos em conjunto com o técnico e com produtores e com a APA, com o apoio da APA, é importante dizer isto, estamos a fazer um estudo no território para que haja um conhecimento hidrogeológico do território e nós possamos, por um lado, recarregar os aquíferos existentes. Exatamente. Quando há água. Quando não há, ir lá buscar a água de que precisamos. Portanto, quanto à água, basicamente são estas as etapas. Luís, para terminarmos este tema, iniciativa privada ou o Estado a interferir? Quem é que deve avançar e em que aspectos? Eu diria que em todos os aspectos, e acabei por não falar da burocracia, porque ainda bem que não falei, porque é a altura em que o Ricardo tinha-nos dito que pensássemos, se tivéssemos um pedido para fazer ao Sr. Ministro, quando ele aqui viesse, que pedido era esse? Portanto, ainda bem que eu não falei antes na burocracia, porque praticamente todos os desafios que temos à nossa frente são desafios partilhados, em que há uma parte que é feita pelo Estado, mas todos eles têm que ser também feitos pela iniciativa privada. O que é mais difícil de fazer da parte da iniciativa privada é o da burocracia. E tomo a liberdade de trazer esse ponto, que é tudo menos novo. Aliás, num país como o nosso, a burocracia deve ser o tema mais antigo e mais persistente. Mas nós, naquele território em que temos 7 ou 8 entidades que temos que consultar para mexer um pé, e em que, infelizmente, as entidades, várias entidades, mesmo quando dependem do mesmo Ministério, Sim. parece que têm paredes chinesas e não sabem o que a outra entidade está a fazer. O pedido é muito claro, é que, efetivamente, os ministérios falem, e felizmente cada vez mais o Ministério do Ambiente fala com o Ministério da Agricultura, mas além disso, e se calhar sobretudo, que as instruções que a tutela dá aos seus organismos sejam claras, inequívocas e firmes, para que não dependa da interpretação do técnico A ou B ou C aquilo que saiu como instrução do respectivo Ministério. Portanto, o pedido é esse. Por um lado, reduzir, simplificar, aumentar a transparência e ser claro nas instruções para que os processos não demorem o tempo que demoram. Obrigado, Luís. Sofia, nós já estamos regras vés, ultrapassamos o nosso tempo. Bom, só mais duas perguntas. A Sofia estava a assinar, estava a concordar com muito que o Luís estava a dizer. O meu pedido ia no mesmo sentido, sim. E eu ia lhe perguntar exatamente a mesma coisa. A água, iniciativa privada. Estão na beira, mas também estão nesta zona do PRM. Quando olham para o futuro, qual é a vossa ambição? Quais são os vossos projetos? Tendo em conta que lá em baixo temos este problema de escassez de água. Vão ter que olhar para outros lados, vão ser ainda mais eficientes. Sim. Enfim, a gestão da eficiência da água é obrigatória, independentemente de qual seja o caminho que optarmos por seguir. Em termos de ambição para o futuro, continua a ser crescer. Era o que eu dizia há bocado. Eu acredito que no dia em que pararmos de ambicionar crescer, se calhar está na altura de mudarmos de setor, virarmos para outro setor. Mas acho que estamos precisamente no polo oposto, em que há imensa procura, há imensa vontade de investir, portanto só precisamos de encontrar aqui o caminho para fazer isso. Nós estamos em diferentes zonas, estamos em 2 zonas em que temos o constrangimento da água e estamos numa zona em que não temos qualquer problema de água. Portanto,
o nosso foco até aqui não tem sido crescer na zona do Fundão ou Alpedrinha. Tem sido efetivamente crescer no litoral alentejano e no Algarve. Pelas condições Por acaso, no ano em que saiu o decreto-lei, mas era independente de ter sido o decreto-lei, porque efetivamente existe uma questão de água, portanto estaríamos sempre impedidos teríamos sempre que ser cautelosos no crescimento, mas tínhamos comprado uma quinta que nos iria permitir duplicar a nossa área de produção atual e pronto, e que neste momento está parada em Odmira. De qualquer forma, de que forma é que podemos crescer? Podemos virar o nosso foco para o Fundão e optar por investir mais nessa zona, em que é uma zona também interessante. Tem a questão de ser uma área onde não conseguimos produzir o ano todo, mas continuamos a conseguir produzir numa janela interessante. É mais mirtilo e menos framboesa. Temos framboesa também. Temos mirtilo, sim. É maioritariamente mirtilo. Numa altura em que é interessante produzir mirtilo, mas também temos framboesa, e a framboesa é uma fruta que também cada vez mais no verão é muito procurada pela exportação. Ou temos a possibilidade de que caiam chuvas torrenciais, não torrenciais ao ponto de destruir aquilo que temos. Temos a obrigatoriedade não no curto prazo, mas num espaço de tempo médio, ter uma solução criada para podermos continuar. Ou temos a possibilidade de aquisição de capacidade já instalada. Nas zonas que para nós são estratégicas, não é? Mas efetivamente e obviamente a água tem sido um tema e continuará a ser um tema. E para crescer vai ser um desafio. Nós já ultrapassámos o nosso tempo, mesmo para terminarmos. Já fizeram os dois o pedido ao Sr. Ministro. O meu pedido tem a ver com burocracia e tem a ver com, mais especificamente, os nossos clientes, tanto nacionais como de exportação, cada vez mais exigem uma certificação que é o SPRING, que tem a ver com a gestão eficiente da água. Mas para que os agricultores consigam obter esta certificação é exigido uma série de burocracia, no sentido em que têm que ter legalizadas as fontes hídricas e de disponibilização de água, como é normal. A questão tem a ver com o caminho que têm que fazer até ter essas fontes de água legalizadas. Portanto, pergunto assim em jeito de pedido se ponderam fazer algum regime ao estilo do Simplex para este tema em específico. Como fizeram os dois o mesmo pedido, tem direito a mais um, porque estamos perto do Natal e o Sr. Ministro não se importa, mais um pedido para fecharmos mesmo. O pedido oportunista é o de que a ligação do Alqueva a Santa Clara saia no topo das prioridades da água que une. Sofia? Mais um? Para fechar mesmo. Então, diria que certo, ou ligação ao Alqueva, e que já agora deixa também para o Barlavento Algarvio, que também me interessa particularmente. Mas sim, vai tudo no mesmo sentido. Acho que os agricultores, podia vir aqui um a um que todos iriam por aqui. Sandra, um pedido também. Não é bem um pedido, mas e não é especialmente dirigido ao Ministro da Agricultura. É uma tentativa de apanhar, fazer aqui um apanhado destas nossas conclusões. Se é certo que há muitos anos que nos pedem que sejamos mais competitivos, que incorporemos mais conhecimento nos nossos produtos, que adicionemos serviços
à indústria para que possamos crescer na cadeia de valor, que sejamos cada vez mais internacionalizados em cadeias de valor globais. Às vezes tendemos a olhar a agricultura como tendo um papel quase que dicotómico. Eu penso que não há dicotomia. Há lugar para produções e zonas mais competitivas, onde a tecnologia vai adiante, permite maiores produtividades, e isso não conflitua com o papel da coesão do mundo rural e do que é a agricultura enquanto atividade promotora da coesão social em zonas mais rurais. Existe espaço para todos, tal como no futebol. O grande aqui Miguel Farinha, que está sempre a falar no setor. Existem diversos campeonatos e cada um joga com as suas regras e dentro dos resultados e dos objetivos que pretendemos em cada um dos campeonatos. Portanto, não há dicotomia, há espaço para todos. É a necessidade de as políticas públicas, em conjunto com o setor privado, e nomeadamente associações empresariais ou associações de produtores, tentarem gerir os fluxos. Sandra, muito obrigado. Sofia, Luís, obrigado pela vossa participação. Eu agradeço também a quem nos está a acompanhar ali naquela câmara no site do Jornal Económico. Vamos ter esta edição transmitida. Carlos Manuel Fernandes tem aqui food for thought e aqui pedidos para trabalhar. É trabalho de casa. Rosália, passo-te a palavra. Muito obrigada, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para os nossos oradores. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada aos senhores oradores que se juntaram a nós neste debate. Claramente, o senhor Ministro tem aqui um caderno de encargos grande. Eu destacaria realmente o Simplex e a água. É um pedido de todos, como é natural, tendo em conta para mais as alterações climáticas que enfrentamos. Ora bem, vamos seguir na nossa sessão, que foi já muito proveitosa do ponto de vista do debate, creio eu, e avançamos agora com a intervenção de Álvaro Mendonça Moura, que é o Presidente da CAP e que nos dá a honra da sua presença. Esta é também uma sessão especial por isto. Temos um encerramento em duplicado, mostrando a importância do setor e desta temática, não só o Sr. Presidente da CAP, como de seguida o Sr. Ministro. Sr. Presidente da CAP, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, Sr. Ministro, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à Luz ao Morango e ao seu Presidente pelo convite para estar aqui presente, e também um agradecimento à IANDUAI pelo trabalho efetuado. Como vimos, e eu procurei tomar nota de vários dos números que foram ali apresentados, mas obviamente quererei estudar o relatório com a devida atenção, mas os números que ali são apresentados são particularmente impressionantes. Mas antes de falar nos números, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto em que eu gostaria de felicitar a Luz ao Morango. E não é só pelos resultados alcançados, é pela preocupação em gerar conhecimento. Não é só uma questão dos resultados. Os resultados são muito bons, como vimos. É a preocupação de gerar conhecimento, porque o conhecimento depois espalha-se por toda a cadeia e pelos outros produtores. Portanto, a Luz ao Morango está de parabéns por esse particular, e quando digo a Luz ao Morango, digo aqueles com eles trabalham, e desde logo o INIAV. Aliás, ouvimos aqui também que pela ação conjunta da Beira Baga e do INIAV vamos ter uma nova variedade lançada este ano. Mas enfim, o ponto que eu gostava de salientar é que os resultados são de facto impressionantes, mas eu tenho paciência, deixem-me estragar um bocadinho o ambiente. É porque os resultados são bons, mas de um ponto para a Luz ao Morango são excelentes. De um ponto de vista nacional não são bons. Os resultados, efetivamente, são bons quando eu comparo com o que era há 15 anos. O que é o valor acrescentado bruto dos últimos 10 ou 15 anos. São muito bons quando eu penso que o que é que exportávamos de pequenos frutos há 10, 15 ou 20 anos e o que é que exportamos hoje e os 14% que representam hoje.
Mas agora pensemos ao contrário. Quanto é que eu, como cidadão português, estou a perder todos os anos? Pelas minhas contas, um bocadinho a merceeiro, feitas enquanto estava a olhar para ali, eu, como cidadão português, estou a perder todos os anos 74 milhões de euros de receita fiscal face ao potencial. Este é que é o ponto que me preocupa a mim como português. Eu todos os anos perco 74 milhões de receita fiscal. Eu todos os anos estou a perder, como cidadão português, 320 milhões no FAB. E eu vou ficar satisfeito com isto? Não, eu dou os parabéns à Luz ao Morango. E dou os parabéns aos outros que trabalham nesta área. Mas como português eu não estou satisfeito. Eu não posso estar satisfeito a pensar que todos os anos eu perco 74 milhões de euros de receita fiscal. Está aqui a senhora Presidente da Comissão da Agricultura. E eu pergunto se os deputados não teriam, eventualmente, algum objetivo onde pudessem colocar 74 milhões se os tivessem. E eu presumo que não seria difícil encontrar finalidade em Portugal se o Ministério das Finanças todos os anos tivesse mais de 74 milhões. Julgo que não seria um problema. E o país seria muito mais rico. Agora, multipliquem isto por 5 anos, multipliquem por 10 anos. Em valor acrescentado bruto, se continuarmos assim, em 10 anos perdemos uma TAP. A TAP que valia 3 pontos, não sei quantos bilhões. 10 anos é quanto eu estou a perder. Em cada 10 anos eu perco a TAP. Números, isto são só números. O meu ponto é este. Nós temos que, efetivamente, usar as potencialidades deste país. E temos que as utilizar de uma forma racional. Sem inventar, não é preciso aqui inventar a pólvora, está inventada. Nós temos é que utilizar as capacidades. O perímetro de rega foi definido muito antes, muitos anos antes, eu penso que é dos anos 60, creio eu, portanto levamos 60 anos com esta definição. As outras definições posteriores, algumas das quais implicam restrições, são muito posteriores a isto. Porque o perímetro de rega podia estar a funcionar na sua totalidade muito antes de se ter sequer pensado em outras restrições. Agora, eu não estou a advogar que se esqueça tudo em nome da produtividade. Mas estou a advogar efetivamente que o ponto central seja este. Qual é o meu potencial? Este é que é o ponto central do país. O ponto central do país não é se estou a fiz bem o ano passado. Como qualquer empresa, e ouvimos há bocadinho o exemplo da Bremaga, eles não ficaram satisfeitos por estar a produzir bem no fundão. Podiam ter ficado. Não tinham era crescido. E, portanto, nós também podemos ficar satisfeitos com estes números. Ou pensar qual é o meu potencial. O que é que eu posso fazer a partir daqui? E essa é que é a questão para o país. O desafio para o país é a ambição. É termos ambição para crescer. Este é que tem que ser o desafio para o país. Porque se não o tivermos, a situação vai se manter a que temos. É evidente que os nossos filhos não ficam em Portugal só por estar sol. Se o salário que receberem lá fora for 4 ou 5 vezes mais elevado, tem muita pena. Metem-se no avião e vêm apanhar sol de vez em quando. Não é o futuro para o país. O futuro para o país é, efetivamente, pensar em termos de potencial. E, portanto, este resultado é assustador. Isto resolve-se como? Resolve-se com água. Resolve-se com conhecimento. E uma vez mais os parabéns a quem se preocupa com esta questão, e resolve-se com mão de obra. E quando eu digo conhecimento direto, digo evolução tecnológica. Tudo isto é conhecimento. Mão de obra, e temos que ser capazes de ter a coragem de dizer claramente, sim, precisamos de mais mão de obra. E como não há em Portugal, e os portugueses, tenho dito várias vezes, não estão dispostos a desligar a televisão à noite e, portanto, têm poucos filhos, mas não sendo essa a solução efetivamente é a imigração. E temos que ter coragem de dizer que precisamos de mais imigração, mas também temos que ter a coragem de dizer, mas só podemos ter mais imigração se acolhermos os imigrantes em condições de dignidade. E aí
Todas as empresas têm uma enorme responsabilidade. Empresas, municípios, Estado. Mas todos. E isso é uma condição sine qua non. A maneira como acolhemos os imigrantes e os integramos. Mas é a condição sine qua non para crescer. E a outra é a água. E quanto à água, e aqui, Luís, não sei se temos exatamente as mesmas visões, mas eu digo, este país não tem falta de água. E não dependemos dos espanhóis. Não dependemos dos espanhóis. Dependemos, obviamente, de São Pedro, mas a água que cai no território nacional é mais do que suficiente para as nossas necessidades. Obviamente, estou obviamente a exagerar, no sentido de não dependemos dos espanhóis, a maior parte dos rios vem de Espanha, mas a água que cai no território nacional é mais do que suficiente. Assim seja aproveitada. E quando digo assim seja aproveitada, e tenho que repetir isto, porque senão pensam que eu quero ir buscar água à minha zona, porque eu sou lá de cima. Eu nasci no Porto, mas sou de Trás-os-Montes, tenho a exploração agrícola em Trás-os-Montes e tal. Não, eu não vos quero dar água nenhuma. Eu, transmontano, não estou disposto a ceder aquela que eu preciso. O que eu digo é que não é preciso isso. É aquela que várias regiões do país não precisam. Não precisamos. Não precisamos porque há excesso. Desde que construamos aquilo que é preciso para reter água quando ela é necessária. E isso é mais do que suficiente. É mais do que suficiente, mas há condições e uma delas, que seja aqui dito, e esperemos que este governo, que em muito boa hora lançou o projeto Água que nos une, que nos criou enorme expectativa e que a CAP tem repetidamente aplaudido, mas queremos ver concretizado, o ponto é o Alqueva tem que ser alimentado. E aqui, não se enganem, a água do Alqueva chega se, e é um enorme se o Alqueva for alimentado. E, portanto, é preciso construir as ligações ao Alqueva para que o Alqueva seja efetivamente uma enorme placa giratória de onde a água pode chegar facilmente a Santa Clara, como pode chegar ao Algarve, mas é preciso que o Alqueva seja alimentado. Ou seja, é preciso termos coragem de dizer as coisas como elas são. Temos água que chegue, não temos problema de falta de água, desde que se construam os armazenamentos, as barragens, todo o sistema de ligação que é preciso. E agora façam a conta. Pensem só nisto. Em 10 anos, se nós estamos a perder todos os anos 320 milhões, em 10 anos, para construir isto, só pensando no que estamos a perder, em 10 anos temos 3 bi para construir isto. 3 bi. Só por deixarmos de perder isto. É evidente que as obras se pagam a si mesmo. O que isto prova, o que este estudo prova, é que o perímetro de rega do Mira é altissimamente rentável, que qualquer obra ali feita se paga facilmente a si própria, e isto só vem confirmar aquilo que soubemos há dias, é que o Estado já pagou várias vezes tudo o que investiu no Alqueva. Ou seja, fica de graça, o investimento paga-se a si próprio, não é preciso um esforço excepcional, não precisamos andar a pagar novas TAPs. O sistema paga-se a si próprio. E este é que é o ponto. Olhar com ambição para aquilo de que o país dispõe e levá-lo à prática de uma forma calendarizada. Eu não tenho nenhum pedido para o Sr. Ministro, a não ser que o Governo nos apresente aquilo que nos disse que ia apresentar, que é o Plano Água que nos une. Não tenho mais nenhum. Se o Governo nos apresentar este Plano Água que nos une da forma que estamos aqui a ver ser necessário, eu julgo que nós não só não temos outros pedidos a fazer ao Ministro, como todos seremos os primeiros a aplaudir. Muito obrigado a todos e parabéns à Luz ao Morango.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente da CAP, pela pertinente intervenção que nos trouxe aqui esta manhã e passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que se junta aqui a nós. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Tinha estas preocupações como eurodeputado, chegámos a falar algumas vezes sobre estes temas, agora com outra responsabilidade e muitas respostas aqui a serem ansiadas da sua parte. Muito obrigada. Então, muito bom dia. Quero cumprimentá-los, saudá-los. Quero agradecer o convite. Quero dar os parabéns por esta concretização. E eu tenho alguma responsabilidade, conforme também já me foi dito quando cheguei, porque também lancei este desafio. E nós somos todos importantes na construção do desenvolvimento. Somos todos necessários para fazermos o melhor com ambição. E também uma ambição que deve ser realista, mas tem que ser ambição, porque se fixarmos metas e objetivos demasiado fáceis, nós vamos cumpri-los, mas ficamos sempre aquém, ficamos sempre a não ir ao potencial todo. Eu queria cumprimentar a senhora, de uma forma especial, a senhora deputada Emília Cerqueira, que é a Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Luz ao Morango, o Diretor-Geral da Luz ao Morango, o Manager da Ernest & Young Portugal. Um abraço também para o Presidente da CAP, para todos e todas aquelas que já foram cumprimentadas antes de mim, que é para não falhar ninguém. Como nós temos dito, e como eu tenho insistido, agricultura é segurança alimentar, o que quer dizer, desde logo, comida no prato, e face à situação geopolítica que vivemos, é também defesa, e nem sempre temos consciência desta palavra, ou desta afirmação, e eu espero que nunca se venha a ter consciência desta mesma afirmação. É também, e neste sentido, a autonomia estratégica. E neste objetivo, cada um tem de fazer a sua parte. Um dos nossos objetivos é diminuirmos o nosso déficit agroalimentar, que nos últimos anos aumentou exponencialmente. Tem indicações que este ano baixou, este ano, 2024, baixou, mas em 2023 o déficit agroalimentar foi de mais de 5.500 milhões de euros. Para este objetivo, nós devemos utilizar os nossos recursos. Mas para isso também temos que melhorar o rendimento do agricultor, que foi e é uma preocupação. Promovermos a renovação geracional. E neste sentido, fizemos uma aposta brutal e até com algum risco, uma vez que o jovem agricultor em exclusividade, como prémio de instalação, terá 50.000 euros, se estiver numa zona vulnerável, 55.000, e a taxa de apoio também dobrou. Haverá um apoio até, se um projeto for de 800.000 euros, receberá 400.000 euros, a taxa mais, o montante máximo de apoio. Mas depois, como aqui também foi dito, nós, e já deveríamos ter este trabalho há muito tempo feito, nós temos de assumir os compromissos para dar estabilidade e previsibilidade, e compromissos, nomeadamente, naquilo que são os perímetros de regra. E depois também procurarmos alargar, aumentar a área. Mas o primeiro compromisso tem de ser o da estabilidade, o da previsibilidade, ou de darmos segurança àqueles que investiram, o de darmos segurança aos perímetros, por exemplo, que existem. É evidente que o Água que Une terá um espaço temporal para a sua concretização considerável. Também é claro que serão vários milhares de milhões de euros, onde teremos de ter como fontes de financiamento não só os nossos recursos em termos dos fundos europeus, do próprio PRR, do Fundo Ambiental, que pela primeira vez tem financiado projetos na área da agricultura, o que demonstra que temos uma ministra do Ambiente
que sabe e reconhece a importância da agricultura, e como eu tenho afirmado muitas vezes, os agricultores não são os vilões, os agricultores são os melhores amigos do ambiente, e já agora são aqueles que podem ser vistos como um exemplo, como é o caso do perímetro hidroagrícola do Mira, onde há eficiência, onde apesar da redução da disponibilidade de água, têm conseguido ser eficientes e muitas vezes mais eficientes do que outros setores. E, portanto, a eficiência será um dos objetivos, a eficiência dos regadios, o evitar as perdas, a eficiência dos nossos sistemas. Mas depois, claro, que para além de consolidar, queremos alargar. Como aqui já foi dito, nós, e nessa sequência, nós não queremos deixar fugir a água toda para o mar. Nós precisamos de armazenar para distribuir de uma forma eficiente através de uma rede interligada que permita essa mesma distribuição. Eu sei que haverá sempre controvérsia. Também sei que do lado da agricultura dirão os hectares que alargamos deveriam ser mais. Do lado do ambiente, muitos dirão nem mais uma barragem, nem um alteamento. Não, há muita gente, eu tenho falado aqui já falei várias vezes em radicais do ambiente, e existem. Há muita gente que preferia que não se tivesse feito o Alqueva. Preferiam o deserto do que uma infraestrutura que ajuda à biodiversidade, uma infraestrutura que cria riqueza, são cerca de 3.200 milhões de euros por ano, é uma auto-Europa que nós desvalorizamos, e aqui entra um outro objetivo onde temos todos de trabalhar. É na questão da percepção. Não há a percepção daquilo que é a importância da agricultura, inclusivamente nas próprias receitas fiscais que gera, na criação da riqueza que nos traz. Não é só na coesão, é também na própria competitividade. E como aqui foi dito, se há investimentos que nós consideramos que são reprodutivos, é este do Água que Une, é o investimento e o objetivo que temos no Mira, onde estamos a perder todos os dias, efetivamente, pelo facto de não investirmos. Ora, está aqui um bom exemplo daquilo que é um investimento reprodutivo, como tantas vezes se diz, um investimento que se paga a si próprio. Só que também foi preciso um estudo da EDIA para se perceber que, afinal de contas, o esforço financeiro que se tinha feito para o Alqueva já foi pago. E, nesse sentido, também agradeço muito este estudo, porque demonstra a mais-valia do vosso trabalho e será importante, e aqui falou-se, que ele seja entregue, embora a Sra. Ministra do Ambiente esteja sensibilizada, lhe seja entregue, mas também é muito importante que um pequeno parágrafo ele seja enviado para o Sr. Ministro das Finanças, para se perceber que o Sr. Presidente da CAP falou em 74 milhões, que se calhar são 60, porque em 2023 foi de 130 milhões de euros a receita fiscal e o potencial era de 190. Mas seja 60 ou 74, é um montante muito considerável que se está a perder. E isto é uma outra questão, e daí a importância de estudos e desta proatividade. E este agradecimento pelo facto de terem feito este estudo. Muitas vezes só se olha para o custo do investimento e não olhamos para o custo do não investimento. E não olhamos para o que perdemos pelo facto de não investirmos. Claro que temos de apostar também na tecnologia, na agricultura de precisão, na reutilização, mas vamos ter que fazer investimentos com estes objetivos que eu referi. Nós somos capazes, com os nossos recursos, de fazer mais. Nós temos excelentes empresas, temos excelentes universidades e aqui a investigação também será cada vez mais fundamental. As alterações climáticas estão aí.
Nós precisamos de investigação à escala da União Europeia para combater novas pragas, novas doenças. Nós também não podemos ser fundamentalistas e devemos ter plantas que se adaptem àquilo que são, no fundo, as nossas circunstâncias e essas alterações climáticas. Mas o caminho e a trajetória é positiva. Nós temos feito, no âmbito das frutas, legumes, das flores, um trabalho verdadeiramente notável. E em 2023 tivemos de exportações na área das frutas, por exemplo, 979 milhões de euros, e é verdade que em 2010 era de 270 milhões de euros. Mas mesmo assim temos aqui ainda um déficit na balança comercial, no setor das frutas. Ou seja, nós, para o objetivo que eu referi, de diminuirmos o nosso déficit agroalimentar, às vezes só olhamos para as exportações. Há uma outra forma também de o diminuir, é diminuindo as importações. Por um lado, nós podemos aumentar e temos as condições para aumentar as exportações, por outro lado, devemos diminuir as importações. Foi aqui falado na mão de obra e, mais uma vez, eu volto até à questão da percepção. A agricultura hoje, em Portugal, é uma agricultura moderna. O agricultor não é o vilão e aquele que polui, como às vezes aparece, inclusivamente em manuais escolares. Como é que é possível que um país como o nosso, que tem a mancha florestal que tem, tenha 10 ou 11 engenheiros florestais, candidatos a engenheiros florestais no primeiro ano da universidade? Nós temos um trabalho brutal a fazer, uma recuperação brutal a fazer. Abrimos um concurso, não temos quem se candidate, não há nenhum engenheiro florestal. Na área da agronomia, da veterinária, é a mesma coisa. E a agricultura, para isso, claro que também é preciso rendimento, hoje utiliza os dados, os satélites, os drones, a inteligência artificial. E esta formação profissional é também ela absolutamente essencial. As escolas profissionais agrícolas em Portugal foram completamente esquecidas e abandonadas. Nós estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para fazer essa recuperação, o que é absolutamente essencial. Mas depois, claro, que temos a questão da habitação. E estamos a trabalhar neste domínio, inclusivamente na lei dos solos, abrindo já portas para esse objetivo. E consta da lei dos solos. E onde, aí, já agora, vou dizer isto que ainda não disse publicamente, nós temos muitas centenas de hectares no Estado que estão inutilizadas e que eram do Ministério da Agricultura e das Direções Regionais de Agricultura. Nós temos muitos edifícios que com pouco investimento servirão para a formação profissional e para este objetivo e inclusivamente para podermos ter, por exemplo, jovens de países africanos de língua oficial portuguesa que possam ter ali a sua formação, onde queremos que as confederações estejam associadas e as empresas para podê-los receber de imediato, mas onde conheçam os nossos valores, saibam também saibam, já no caso, não é no caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas possamos ter também a língua daqueles que não falam português como um elemento muito importante. Falou-se aqui de simplificação e desburocratização. Felizmente nós temos um primeiro-ministro que considera a agricultura estratégica e estruturante. Isto tem consequências, teve consequências na orgânica do governo, na reintrodução do bem-estar animal, das florestas, agora com os novos vice-presidentes das CCDRs, que serão os novos diretores regionais com poderes reforçados, porque, por exemplo, acho que ainda não houve também aqui a percepção de que, pela primeira vez, nos próximos programas operacionais regionais, o ministro ou a ministra da Agricultura irá elaborar esses programas operacionais regionais em conjunto e igualdade de circunstâncias com o ministro da Coesão. Isto significa que também temos um ministro da Coesão, ministro adjunto e da Coesão, Castro Almeida, que tem uma fortíssima sensibilidade para este objetivo, e neste domínio temos um governo unido, não só na importância da agricultura, como naquilo que eu estava a referir, que é também a simplificação e a desburocratização, que é absolutamente necessária.
Eu aqui tenho que ter algum cuidado com as palavras, mas nós temos em Portugal gente que tem prazer em chumbar processos e que olha para eles vendo como é que o pode chumbar, não é que como é que o pode aprovar. Olha para um processo e diz, como é que eu posso chumbar isto? Em vez, e era a obrigação deles, de ver como é que eu posso aprovar e o aconselhamento que eu posso fazer. Isto para não falar nos tempos de demora que são verdadeiramente inaceitáveis. Mas temos feito melhorias a este nível. Agora, claro que há gente que se calhar também pelo seu fundamentalismo parece que está a ser paga para chumbar ou encravar ou empatar processos. Portanto, as demoras são completamente inaceitáveis. O Governo está a trabalhar na simplificação. Agora, há coisas que eu tenho dito às pessoas. Se houver processos que estejam atrasados num outro local, vocês digam-me que eu próprio perguntarei aquilo que o que é que se passa, ainda que não deveria ser o Ministro a ter essa responsabilidade a fazer e a ter esta atuação. E aí somos também, mais uma vez, todos importantes. Nós temos, como eu referi já, excelentes empresas, temos excelentes empresários, que não é bem a mesma coisa, temos boas confederações, boas universidades, temos recursos naturais, temos de os saber aproveitar e saber aproveitá-los também sem fundamentalismos. Eu não excluo as centrais de dessanalização, mas devem ser o último recurso. Nós até chegarmos lá temos que esgotar todas essas possibilidades. Mas efetivamente estamos a ser proativos no domínio da água, no domínio da habitação, no domínio da mão de obra, estamos a recuperar o tempo perdido e, felizmente, estamos a inverter aquilo que era um ciclo muito negativo, nomeadamente em termos agrícolas, mas há um grande trabalho a fazer e que não vou esconder que vai demorar tempo. Posso-vos garantir que o Água que Une tem, nos primeiros anos, um objetivo claro, ambicioso, nos outros também. A arquitetura financeira terá de implicar instrumentos financeiros, ou seja, empréstimos também, e temos de fazer essa conciliação com aquilo que são os compromissos também em termos de dívida pública. Não posso deixar de referir novamente e agradecer aquilo que é a vossa contribuição para o impacto na receita fiscal. E temos de fazer mais estudos deste tipo para mostrar, no fundo, o potencial, aquilo que não se ganha, a importância da nossa agricultura e de uma agricultura que, conforme eu tenho dito sempre também, é cada vez mais competitiva, contribui para a coesão territorial, defende o ambiente. Aliás, o Água que Une, e com isto termino, tem um objetivo também de defesa do ambiente. O que é que são e o que é a reposição dos caudais ecológicos, do armazenar água para depois repor caudais ecológicos. Será que há quem não seja a favor disto? Veremos. Estamos a fazer, estamos a acelerar, estamos a cumprir, mas essa é também a nossa obrigação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. Foi um gosto ouvi-lo. Não se poupou aqui algumas provocações também ao próprio Executivo e ao setor. E é um gosto encerrar esta sessão que foi tão proveitosa. O debate foi muitíssimo interessante com os vários players das várias áreas dentro daquilo que são os pequenos frutos e a agricultura em Portugal. Agradeço ao Sr. Ministro uma vez mais, também ao Sr. Presidente da PAC e a todos os oradores que passaram aqui por este palco, ao Jornal Económico também o nosso Media Partner e, claro, à Luz ao Morango. Muito obrigada, tenham um bom dia.